Deus Pai, eu venho aqui, Senhor, em Tua presença, te agradecer por tudo que tu fez, por todo o julgamento e cuidado, e o cuidado que está tendo comigo e com a minha família, Senhor. Então, Senhor, esteja presente a todo momento, a todas as pessoas aqui que estão na Sua presença, Senhor. Isso que venho te agradecer desde já, Senhor, por uma semana abençoada que o Senhor nos deu, e os cuidados que o Senhor teve. Continua nos abençoando mais e mais, Senhor, a cada momento, nos livrando de todas as armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho, Senhor, limpando todas as pedras dos nossos caminhos e espinhos, Senhor, que podemos seguir o Teu caminho com o suave cuidado que o Senhor tem. Amém. Claro, esqueci de convidar vocês que não estão aqui presentes, estão na mídia. Nós estamos Anair Tozak Bonato Tozin 237. Tem uma cadeira vazia para você aqui esperando vocês. E vocês serão sempre bem-vindos. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que bênção que é estar aqui com vocês. Antes da gente começar aqui, propriamente, com louvor, eu gostaria de nos apresentar. Nós somos a IPB Pinhais. Quem não conhece? Que prazer que é estar aqui com vocês. Eu estava comentando com a Cristina que há muito tempo que eu vim aqui no Encontro de Mulheres. Que benção estar com vocês. E também vocês estão convidados a estar conosco. Nós estamos, por enquanto, ainda lá no colégio, João Paulo, aqui na Rio Solimões, Solimões 140. Mas em breve também a IPB Pinhais está indo para um novo espaço. E ainda esse ano nós vamos terminar lá com a nossa cantata de Natal, que está ficando muito linda. Serão nos dias 13 e 14, então vocês já estão convidados a estar conosco lá também, e vai ser muito prazeroso receber vocês. Se coloque de pé neste lugar. Juliano, o nosso Deus não falha. O nosso Deus tem cuidado de nós. Vocês creem nisso? Que o nosso Deus tem cuidado de nós dia após dia. E é esse amor que não falha, que coloca os anjos todos ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. E é por isso que nós cantamos. Vem contar conosco aqui também, que a graça infinita do Senhor continua sobre nós todos os dias. Amém? Vem com as palmas. Não
Deus que o nosso Senhor nunca falha. Oh, aleluia. Teu amor não falha. Oh, celebre o nosso Deus que vive, que reina para todo sempre. O Deus que é bom em todo tempo, em todo momento. O Deus que é fiel. Apesar de nós sermos quem somos, pecadores, o nosso Deus continua sendo bom dia após dia. Amém?
conhecido, né? Digamos, talvez da maioria. Mas é aquele momento que você vai aproveitar, enquanto a gente canta, você agora vai se derramar na presença do Senhor. Às vezes as lutas do dia a dia, elas tentam roubar a nossa alegria. E a gente tem que lutar contra isso. A alegria do Senhor tem sido a tua força? Você crê nisso? Que a alegria do Senhor tem sido a tua força? Então fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias, quando disse isso para o povo ali que estava, viu a cidade toda destruída, ele não quis dizer que assim, olha, a cidade está destruída, não existe mais nada aqui. Não quis dizer que não teria tristeza, não teriam que lutar para reconstruir tudo aquilo ali novamente. Mas ele quis dizer o seguinte: olha, apesar das condições, a alegria do Senhor vai ser a nossa força. E nós vamos lutar. Nós temos agora uma cidade inteira que foi devastada. Triste demais ver que pessoas, assim como nós, talvez acordaram, não dormiram, não tinham uma cama para dormir, não tinham um cobertor, não conseguiram tomar um banho. E quantos de nós aqui tivemos o prazer, não é verdade? Todos nós não temos lá a nossa casa hoje, vamos sair daqui, não vamos para casa? Todos nós aqui com certeza vamos sair daqui, vamos chegar em casa, vamos ter uma mesa, vamos ter uma refeição. Então é o momento de você agora contemplar a bondade de Deus. E eu sei que tem hora que é difícil, porque parece que as lutas, elas tentam fazer com que a gente fale assim: não existe bondade. Mas o nosso Deus é o Deus provedor, é o Deus misericordioso, é o Deus que tem cuidado constantemente de cada um de nós. Então, se você crê nisso, agora vai ser esse momento. Você tem agora o privilégio. Muitos estão agora, inclusive, em países que não pode abrir a Bíblia. Eu tenho irmão missionário, sei como que é isso, sei como que são as lutas em países lá fora. Então a gente tem esse privilégio, nós estamos aqui, ó, livremente adorando, livremente tocando, cantando, livremente nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então, que não passe de nós essa oportunidade. A palavra de Deus fala mesmo assim, que mais vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 anos fora da tua casa. Então que nós possamos aproveitar cada gota, cada momento que temos na presença do nosso Deus. Então esse é o momento. Você tem liberdade para se ajoelhar, se assim você quiser. Você tem liberdade para vir aqui na frente, para adorar aqui, para se derramar na presença do Senhor. Porque nós cremos, Pai, que a tua bondade tem sido constante em nossas vidas. Oh, Senhor, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Porque tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. E nós queremos, Senhor, que tu és fiel, Pai. És fiel em todo tempo.
como eu falei no início dessa canção, que não passe de nós a oportunidade de adorar o nome do Senhor, de se derramar na presença do Pai. O Senhor se agrada de coração quebrantado no altar. Talvez você tenha vindo aqui hoje para simplesmente, mais uma vez, marcar a tua presença neste culto. Mas o Senhor te trouxe aqui, tem motivos. O Senhor nos trouxe aqui porque tem motivo, tem propósito. Tudo a propósito do nosso Deus. Nós vamos dizer mais uma vez isso, que a tua bondade, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu creio nisso, que a tua bondade me seguirá, que a tua bondade me seguirá. A tua bondade nos seguirá, Senhor. Não importa as circunstâncias, as situações que estejamos passando, a tua bondade nos seguirá. E a tua bondade, Senhor, já nos alcançou. E não há privilégio maior, Senhor, do que desfrutar do privilégio da salvação. De saber que um dia vamos estar nos céus junto contigo, Jesus. Quero ouvir as vozes da igreja. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem sido para nós, Pai. Como é bom saber que o nosso Deus é Ele que nos supre as nossas necessidades. Como foi cantado aqui, a bondade do Senhor todos os dias da nossa vida, né? Vou ler aqui o Malaquias 3:10, que fala: o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as compostas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Senhor, o Senhor é muito bondoso com todos nós. Eu sou testemunha daqui, como o Senhor tem sustentado a sua casa, a sua obra, e que cada um de nós possamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque nós sabemos que a casa do Senhor precisa ser mantida, como os dízimos, as ofertas para as pessoas também que estão precisando de ajuda, que o Senhor sempre nos traga a memória que nós precisamos ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Deus, por cada pessoa, Senhor, que é dizimista, Pai, cada pessoa que é ofertante, Senhor, que nós sempre possamos estar, Deus, na sua presença. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque temos tudo, Senhor. O Senhor não deixa faltar nada na nossa casa, Senhor. O Senhor sempre provê todas as coisas, Pai, e sabemos que é graças ao Senhor, Pai, que temos tudo. Graças ao Senhor, somos privilegiados, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. É assim que eu oro, Senhor, e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. As únicas
corações rendidas em louvor, cantando a Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando a Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é santo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
Graça e paz, igreja. Santo para sempre é o nosso Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer essa oração agora por aqueles que ofertaram na casa do nosso Deus. Senhor Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está dando aos nossos corações para te honrarem, Senhor. Ó Deus, essas pessoas que aqui ofertaram e que de alguma forma, Senhor, ofereceram a Ti aquilo que, Senhor Deus, o Senhor tem dado a elas. Ó Pai, que a sua graça, que a sua bênção, que o seu poder possa vir sobre as suas casas, suas famílias, e o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais, ó Senhor, tudo a quanto elas precisam e necessitam para esta vida, para a glória e louvor do nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, podem tomar assento. Eu estou falando um pouco anasalado, porque eu estou com a minha respiração hoje um pouco com dificuldade. Vamos orar por aqueles que fizeram essa semana de jejum. As pessoas que participaram em jejum vão nos pôr de pé neste momento, agradecendo a Deus por este momento que tivemos essa semana de oração, de jejum, de oferecimento ao nosso Deus, às nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa semana que nós passamos, Senhor Deus, em santificação, buscando a Tua presença. Ó Pai, são tantas causas, são tantos problemas, Senhor Deus, que muitas vezes temos vivenciado, mas nós acreditamos que o Senhor é o Deus, assim como Tu disseste na Tua palavra: buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. E a Tua palavra também diz, ó Senhor, que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, o Senhor ouvirá dos altos céus e sarará a sua terra e fará com que venha, Pai, grande bonança de paz e alegria sobre esses a quem buscar a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho, que a Tua vontade, que aquilo que o Senhor tem nos ensinado, possa ser guardado em nossos corações e nós possamos levar a outros, ó Senhor, a outros, para que saibam que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a quem nós devemos servir, buscar e entregar todo o nosso ser. Em nome de Jesus, que a Tua presença maravilhosa possa estar sobre a vida dos meus irmãos, para louvor e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Fico feliz, tenho muitos testemunhos a contar das lives que fizemos essa semana. A pastora Ronilce ainda está de férias, né? Volta semana que vem. O grupo de louvor também, o pessoal do PGM Palmital, né? Voltam também na semana próxima. Mas estamos aqui unidos como igreja para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Amém? Hoje iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. Temos estudado sobre Neemias na igreja, e essa semana agora voltamos com o estudo das parábolas, e o tema de hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus que restaura. Deus, ele tem grandes planos e planos maravilhosos para a sua igreja e para aqueles que o buscam. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo onde tem uma história que Jesus conta 3 parábolas nesse capítulo. Jesus começa contando a história da ovelha perdida, e depois logo ele conta a história da dracma perdida, e também depois ele finaliza essa história com a história do filho pródigo. E nós vamos aprender nesse dia que Deus tem o amor e Ele faz todo o esforço necessário para restaurar, para trazer de volta aquilo que foi perdido. Jesus, quando ele estava na casa de Zaqueu, a palavra de Deus nos diz que ele disse uma palavra, um versículo que todos aqui nós já conhecemos, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Filho de Deus, nosso Jesus querido, ele veio à terra, ele se manifestou na terra. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando os homens, o mundo consigo.
Esse mesmo Jesus, a qual nós temos visto testemunhos grandes de milagres, de pessoas sendo restauradas, de mudança, assim como Ele mudou a mim, mudou a você. Esse mesmo Jesus é o sinal de Deus que haveria de vir sobre a terra para salvar a humanidade. E nesse capítulo 15, Jesus ali, junto com pecadores, publicanos e fariseus, ele começa a contar essa história, a história de algo que se perdeu. E eu acredito, Valmir particularmente, que nessa história, Jesus ele fala dessas 3 classes de pessoas que ali estavam: os pecadores, os publicanos e os fariseus. Por isso que eu acredito que ele conta 3 histórias nesse capítulo 15. Ele começa primeiramente com a ovelha perdida. Jesus fala a história da ovelha perdida e eu acredito que ele estava falando diretamente para aqueles pecadores que ali estavam. Pessoas que inocentemente às vezes saem do caminho, vivem uma vida sem entender ainda o que é a verdade. E essas pessoas, eu acredito que o nosso Deus, ele faz todo o esforço necessário e às vezes deixa as 99 lá no aprisco, lá no campo, e vai atrás desta ovelha que de alguma forma se desviou, mudou de rumo. E ele faz um esforço para salvar esta ovelha perdida. E ali estavam aqueles pecadores e Jesus contando essa história. Os publicanos ali está associado também, eu acredito, com a parábola da dracma perdida. Essa dracma era um valor de quase um dia de trabalho. Na verdade, é um objeto inanimado, né? Que não tem nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de sentimento, tem um objeto de valor. Ele está identificando com pessoas que ali são cobradoras de impostos, que somente servia Roma, naquela época, para exercer o trabalho a qual eles estavam devidos. E eles ali, Jesus contando essa parábola da dracma, significa que essa mulher, que a partir do versículo 8, fazia todo o esforço necessário para buscar aquela dracma perdida, essa mulher deixava as outras 9 para ir atrás daquela dracma que estava, e ela exercia uma certa força, porque ela gastava o seu tempo, gastava dinheiro até, porque ela tinha que acender uma lamparina ali, né? E na história do filho pródigo, eu acredito que Jesus estava contando essa história justamente para os fariseus. Porque os fariseus eram conhecidos, eles tinham conhecimento da palavra, mas de alguma forma eles queriam seguir os seus próprios caminhos, queriam seguir e viver a sua própria história. E em tudo isso, essa mensagem central deste capítulo, Jesus deixa claro que Deus tem grande amor pelas vidas, pelas almas. Não importa qual seja, quem seja, Deus não faz acepção e não faz distinção. O nosso Deus, Ele é um Deus que ama a todos e Ele não quer que ninguém se perca, assim como nós temos aprendido. Nessas 3 parábolas, o pastor, a mulher e o pai faz uma festa quando encontram os seus objetos ali perdidos. E é interessante a gente ver que essa festa, no versículo 7 e no versículo 10, como a gente tem aprendido, às vezes nós ouvimos falar que os anjos fazem festa, né? Os anjos fazem festa. Na verdade, os anjos, a festa é na presença dos anjos. Quem faz a festa é o Senhor, é o Deus que faz a festa. E aqui Jesus está mostrando que o próprio Deus, Ele se alegra quando é encontrado essa vida que se perdeu,
ou até mesmo aqueles que perdeu alguma coisa das suas vidas e agora encontram novamente em Cristo o propósito da vida. Jesus mostra que o valor para recuperar o que havia perdido não importa o esforço. Nós temos uma mensagem, uma frase de um pastor batista há muitos anos, que em 1840, 1850 mais ou menos, o pastor Charles Spurgeon, ele diz que o caminho de volta à comunhão é sempre mais difícil que o da queda. Cair é muito fácil. Agora, levantar exige lágrimas, exige esforço. Perceba que o nosso Deus, ele faz um esforço para trazer novamente as pessoas ao caminho certo, que aos nossos olhos parece que, por ele ser Deus, é muito fácil. Mas percebe que na passagem da ovelha perdida, o pastor, ele tem que ir atrás da ovelha que está perdida, e lá ele enfrenta um caminho difícil. Ele enfrenta feras, ele deixa as outras do lado, ele caminha longas distâncias, significando que muitas vezes, para salvar uma alma, para salvar uma vida, outras pessoas enfrentam riscos, são colocadas em risco, muitas vezes. Quantos missionários a gente tem ouvido, a irmã mesmo hoje diz, que vão em países onde o evangelho é proibido, e eles pregam a palavra, e às vezes sofrem por pregar a palavra a uma ovelha perdida, a alguém que está perdido. Então perceba que o prejuízo, entre aspas, para se ganhar as almas, é muitas vezes até a morte dos filhos de Deus. Na segunda parábola da dracma perdida, o interessante é que a mulher faz um esforço muito grande para recuperar aquela dracma que estava perdida lá. Era uma moeda de prata grega, a dracma, equivalendo a um salário de um dia de trabalho. As 10 dracmas representavam uma quantia simples, mas muito significativa, especialmente para uma mulher do lar, porque às vezes o que acontecia na época, elas faziam um colar de dracma e formava isso um enfeite na cabeça. Era um colar de moeda. E essas mulheres, elas ganhavam como presente de casamento. Então tinha um significado emocional muito grande. E às vezes perder uma delas era como perder uma parte do dote. Era um símbolo do amor da aliança. E não podia ser perdido uma parte dessas dracmas. Não era apenas o valor financeiro, mas era muito simbólico. Representava algo precioso para a identidade e do vínculo familiar, da casa, da mulher. Era parte de quem ela era, e perder isso era vergonhoso. Assim como o pai, na parábola do filho pródigo, a mulher sente a perda como algo muito, muito pessoal, e não apenas material. Aí então ela coloca todo o esforço necessário para procurar aquela dracma que em algum lugar na casa caiu e agora ela não encontra tão facilmente. Ela varre a casa, ela acende uma candeia, e naquela época, para você acender uma candeia, você usava o óleo, que não era uma especiaria muito barata. Às vezes, para você acender um óleo, era um valor muito maior do que uma dracma. Então perceba que para recuperar a dracma,
ela tinha que gastar algo a mais do que aquilo. Ela tinha que ter uma busca diligente até achar, porque era ruim ela viver agora com um colar com apenas 9 dracmas. Foi como se ela não tivesse a responsabilidade de cuidar. Ou seja, ela tinha que pagar um preço. Ela tinha que gastar com óleo. E tinha também que ter um esforço para recuperar aquela dracma que se perdeu. Antes de falarmos qual foi o prejuízo que o pai do filho pródigo teve na sequência deste capítulo, dessas 3 histórias que Jesus contou, vamos aprender algumas coisas que o filho pródigo fez e que podemos tirar algumas lições. Pródigo significa aquele que gasta, aquele que esbanja. O filho pródigo, ele era muito feliz em casa, mas ele não sabia. O filho pródigo estava ali no seio da família, junto com o pai, trabalhando, vivendo em paz, mas ele não sabia que ele tinha tudo isso. Ele era um feliz inconsciente dentro de casa. Mas ele quis viver a independência. O perigo de vivermos uma vida individual pode nos fazer cair em armadilhas. John Stott, um dos pastores que nós gostamos de estudar muito aqui na igreja, ele tem uma frase muito forte em relação à independência. Ele diz assim: a independência é o pecado original disfarçado de liberdade. Foi exatamente o que esse filho queria. Ele queria liberdade. Ele queria viver a vida dele. Ele estava no seio da família, feliz, mas ele chega ao pai e diz ao pai que queria agora receber a sua herança, ainda o pai vivo. Olha só que ousadia desse jovem. O jovem, ele desejou viver essa juventude e não percebeu que já tinha segurança com o pai. O jovem na casa do pai era um feliz, mas inconsciente. Novamente, tinha tudo, mas não sabia. Ele deixou a casa do pai para viver uma vida infeliz, gastando tudo que tinha ganhado. Uma das frases que a gente aprende também de Billy Graham, outro pastor, considerado o pregador do século, Billy Graham, já faleceu alguns anos atrás, dizia: a vida é como uma moeda, você pode gastá-la de maneira que quiser, mas você só pode gastar uma vez. Existem situações que nós colocamos a nossa vida que não tem como recuperar, e vivemos a consequência o resto da vida. Então, quando tomarmos as decisões, hoje aqui, no presente, sejam elas permitidas por nosso Deus, para que o dia de amanhã nós não venhamos a reclamar daquilo que hoje vivemos. O salmista Davi dizia: do que reclama o homem, de senão dos seus próprios pecados? Eu me lembro, quando eu estava fazendo esta mensagem, eu me lembro da minha vida. Ainda com 17 anos, meu primeiro emprego, fui trabalhar no extinto banco HSBC, e tinha plano de saúde, salário bom, e fui
querer morar sozinho, pagar aluguel, sair da casa da minha mãe. Eu conto aos irmãos essa história, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu estou contando. E ainda um jovem de 17 para 18 anos, achando que já estava com a vida toda certinha, foi pagar aluguel, as contas de casa sozinho, fui morar com um amigo, e entrei numa dívida no começo da vida, que levei algum tempo a recuperar. Então nós precisamos aprender. E às vezes jovens, nós achamos que já está tudo certo. E que nós já sabemos tudo. Essa semana também estava com um funcionário de trabalho, estávamos dentro do carro, e eu parei no sinal, e de repente na nossa frente passou mais ou menos uns 30 jovens de escola uniformizados. E eu olhei para ele e falei assim: você lembra dessa vida? A gente não se preocupava com o perigo. A gente não sabia o que ia acontecer ali na frente. Mas a gente queria era curtir. A gente queria era aproveitar. E aqueles jovens na frente correndo, um brincando um com o outro, assim. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou: eu lembro muito bem dessa vida. Era uma vida que eu não tinha medo de nada. E assim somos nós. Às vezes a imaturidade nos faz tomar decisões que logo vem o arrependimento. E graças a Deus, porque vem o arrependimento. C.S. Lewis, ele diz: a vida cristã não é um ensinamento para fazer a vida mais fácil, mas para torná-la mais rica. Às vezes nós vivemos o Evangelho para tentar viver a vida um pouco mais fácil. E na verdade Deus quer te dar o Evangelho para que nós venhamos enriquecer naturalmente, né? Na maturidade, para vivermos a vida com mais fé, com mais vitória. E nós vemos aqui que esse filho, pelas decisões que ele tomou, ele sofreu. E ele chega a olhar lá na terra distante, porque ele pegou a sua herança e foi para uma terra distante, longe do pai. E lá nesse lugar distante, ele passa dificuldade. Acontece uma fome naquela cidade onde ele estava. E ele gasta todo o dinheiro. E no capítulo 15, a gente vê que aquele jovem vai trabalhar no lugar onde cuidam de porcos. E ele olha para a comida do porco, chamada aqui alfarrobas. Ele olha e ele deseja comer aquela comida, porque ninguém queria dar comida a ele, porque aquele lugar também estava passando dificuldade. E naquele lugar ele, graças a Deus, ele se lembra. Ele se lembra que na casa do pai dele, até os funcionários do pai dele tinham uma comida melhor. E ele pensa: eu vou me levantar e vou voltar e vou reconciliar-me com meu pai. Meu irmão, quantas vezes nós estamos em dificuldade, passamos dificuldade, e nós pensamos em algo melhor. Você sabia que é um privilégio que nós temos em sonhar?
É um privilégio que Deus te dá em você poder imaginar uma vida melhor. Eu tenho uma oração modelo em casa, de madrugada quando eu levanto, e ela diz assim: Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder imaginar e sonhar. Que esse dia, o que eu imaginar e sonhar, esteja alinhado ao seu propósito. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E Deus, assim como nós aprendemos na live essa semana, Ele tem pensamentos de vida, de paz, de prosperidade ao nosso respeito. Deus quer fazer grandes coisas através das nossas vidas. Aquele jovem, na casa do pai, ele tinha tudo o que ele precisava. Porque o pai era um homem de muitas posses. Mas ele, apesar de ficar rico por alguns instantes, ele quis tomar uma decisão sozinho. E ele se distanciou. Você sabe que a igreja de Deus é um lugar riquíssimo. Esse lugar aqui de comunhão, não estou falando do prédio não, esse lugar aqui, ó, esse espírito de comunhão que nós nos reunimos, é um lugar riquíssimo. E que às vezes quando nós achamos, eu não vou andar com aquele povo, eu não vou mais naquele PGM, eu não vou mais ficar junto daqueles irmãos, e nós tomamos decisão de nos afastarmos, nós não percebemos o perigo que estamos sofrendo. Quero contar mais um testemunho. Você sabe que eu vivi desigrejado por 10 anos. Desigrejado mesmo. O termo desigrejado, que hoje nós ouvimos aqui, há 10 anos atrás, eu já conhecia. E eu sabia que eu era um desigrejado, porque eu tinha no coração a ideia de que eu não precisava estar reunido. Aí louvar para quê? Eu posso louvar em casa. Eu tenho o YouTube, eu tenho os meus CDs aqui, eu tenho as minhas bandas favoritas. Ouvir pregação para quê? Lá na igreja. Se eu tenho aqui os pastores, eu tenho os livros em casa. E todo esse período que eu fiquei em casa, tentando ganhar a minha família, eu não consegui. E vocês são testemunha. Há 4 anos, indo para 5 aqui na IBEV, a Luana, minha esposa, o Mateus, a Aninha. Graças a Deus que a Aninha, ela pegou um período maior aqui na igreja. Mas o Mateus, ele viveu 10 anos da vida dele sem uma comunhão. Eu vejo hoje, pela diferença, o que a comunhão causou na vida de um e na vida do outro. A Luana, há 3 anos, se batizou agora. 3 anos se batizou. Eu, 10 anos, desigrejado, conhecendo o Evangelho, mas a minha família sem espiritualidade nenhuma. Porque a comunhão trouxe, eu acredito que seja uma unção mesmo, trouxe o entendimento do que é estar ajudando um ao outro. E aí nos ajuntamos aos discipulados. A Cris, usada por Deus, começou um discipulado com a gente. E a Luana passou a entender uma coisa. Poxa, como é bom as pessoas da igreja. Eu quero aprender mais da Bíblia. Se batizou. Hoje trabalha na igreja. Então perceba, irmãos. Às vezes nós se fechamos, se distanciamos, gastamos
o que temos, porque a gente está gastando a vida, estamos gastando tempo, estamos gastando recursos. E a gente não percebe que pode vir a crise. Assim como aconteceu naquele país, que é aquele país onde o filho pródigo foi, entrou numa crise de fome. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Agora vamos falar sobre o valor que o pai perdeu ao restaurar esse filho. Porque, assim como nós vimos que lá na ovelha perdida, o pastor teve que pagar um preço, deixou as 99, foi para os caminhos difíceis para recuperar e trazer aquela ovelha. A mulher também, da dracma perdida, ela gastou tempo, gastou dinheiro para tentar e achar aquela dracma que estava perdida. Agora veja que interessante o valor que esse pai paga para restaurar a vida deste jovem pródigo, que agora não vai ser mais pródigo, que agora vai ser um filho consciente. Na cultura judaica, o homem mais velho é respeitado, os anciãos, tanto que nós aprendemos aqui, né, no livro de Timóteo. Timóteo, com 40 anos, Paulo ainda chamava ele de jovem, porque eles tinham, né, o entendimento da cultura: quanto mais velho o homem, mais sabedoria, mais ancião, e assim devia ser entre nós. Mas enfim, isso é uma história para outro dia. E o interessante é que o pai, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Lucas 15. Nós vamos ler essa parte porque é muito importante a atitude desse pai. Nós estamos falando do amor restaurador. E você vai ver o que esse homem, esse pai fez para restaurar o amor, o que ele perdeu, para agora fazer com que o seu filho fosse restaurado. Jesus não estava contando essa história apenas para eles ouvir, não. Existia um sentido muito significante aqui, de muito significado aqui nessa história. Versículo 11. E Jesus, continuando a história, ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Minha Bíblia está diferente da de vocês, né? Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para o seu campo a guardar dos porcos. Versículo 16. Ali, esse moço desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada para comer. 17. Então, caindo em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele estava morrendo de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai,
e lhes direi: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Versículo 19: eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E o versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui nesse versículo está a perda do pai. Na verdade, o ganho, né? Para aquele homem tomar uma atitude de correr até aquele moço, você não imagina quanta coisa esse homem teve que deixar para trás. Porque para ele ter corrido, ele tinha que ter levantado as suas vestes. Porque eles usavam umas túnicas. Não dá para correr com uma túnica. Então, para um homem correr, ele tem que levantar um pouco aquela túnica. Tá, irmão Valmir. Isso é normal. Não é normal para a cultura da época. Porque ele tinha que mostrar as pernas dele e todos ali veriam. E aquele homem era um senhor de posse. E a atitude daquele moço de ter gastado a herança da família era uma atitude de desonrar a sua casa. Então eles estavam esperando, os familiares estavam esperando aquele moço entrar. Eles, acredito que fizeram quase que um corredor assim, de 2 colunas de pessoa. E na época, eles tinham que pegar um vaso de barro, e eles, cada uma das pessoas, quebravam esse vaso de barro no chão, e dizia para a pessoa: você não faz mais parte da nossa família. É por isso que esse homem, ele teve que correr na frente das pessoas que ali estavam, para abraçar aquele filho e não deixar o filho passar por aquele local. Então aquele homem, a partir daquele momento de ter tomado aquela decisão, todos olharam para ele agora como um homem frouxo, fraco. Olha só que interessante, meus irmãos. Às vezes, as pessoas, por cumprirem rituais culturais, que sejam religiosos, deixam de praticar o que é o amor, o que é certo. Os patriarcas, eles tinham que manter uma postura solene, digna, jamais correr atrás de alguém, e muito menos de um filho rebelde. Para os outros, ele era considerado um filho rebelde, porque o que ele fez, jamais podia agora fazer parte da família. Por isso que a atitude daquele pai é uma atitude escandalosa aos olhos humanos, aos olhos da cultura. E especialmente para aqueles fariseus que ali estavam ouvindo Jesus falar essa parábola. Foi um escândalo para aqueles fariseus Jesus ter falado daquela forma o perdão do filho pródigo. Porque aqueles fariseus, eles prezavam pela aparência.
pela dignidade. Eles eram legalistas. Mas o que o pai estava comunicando com esse gesto? O pai, ele se humilha voluntariamente, agora diante das pessoas que ali estavam, por amor ao filho. Coisa difícil, né? Ele corre para impedir que o filho seja envergonhado naquela vila. Na cultura judaica, existe um costume chamado de kersazag. É quando um filho desonra o pai e ele desperdiça a herança da família toda entre povos de outros países, gentios. Eles rejeitam a pessoa e quebram esse vaso, como eu falei para vocês, diante de todo mundo, dizendo: você está cortado do nosso povo. Mas o pai não deixou isso acontecer, porque ele amou, ele sabia que o filho voltaria. Ele não foi atrás desse jovem, porque ele sabia quem era este filho. Ele corre antes da comunidade condenar, e ele abraça o filho, todo sujo, porque ele não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa a mais, ou quem sabe até para se preparar melhor. E ele abraça e cobre esse filho de graça. Se Jesus conta essa história para os fariseus, para os pecadores, para os publicanos, imaginem para nós aqui o quanta de coisas que Deus quer restaurar em nossas vidas. Quantas coisas se perdeu. Quem sabe é um perdão, um pai, um filho, uma mãe, uma filha. O que foi perdido, meu querido? O que foi perdido na nossa vida? Que Deus hoje aqui, Ele quer restaurar. Quem sabe estamos dentro de casa, como aquele filho mais velho, e ainda não percebemos o mover de Deus a curar, a transformar, a produzir vida. Porque a atitude do filho mais velho é uma atitude segundo o costume da época. Hoje nós estávamos conversando com os jovens lá na IBD. Não era fácil para aquele jovem mais velho entender essa situação também. Porque, segundo o costume da época, nem as mulheres tinham direito. Imagine um jovem que tinha gastado tudo. Então o filho mais velho, foi difícil para ele entender também, que agora o pai perdoou. Porque estava envolvido demais com o costume da época, dentro de casa. E nós temos nos aprendido o quê? De quem? Com quem? É com a igreja? Ou é com os costumes do mundo? Porque conforme nós estivermos educando o nosso coração, nós iremos agir com aquilo que temos aprendido. Que hoje nós possamos abrir o nosso coração
e deixar esse amor de Deus, porque Deus é bom, e como nós cantamos, a sua bondade, Deus tem caminhos certos para nós. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E fizesse uma reflexão. O quanto dessas histórias que Jesus contou nesse capítulo 15 de Lucas atingiu você? O que você precisa que seja restaurado? Se você não tem nada a ser restaurado, quem sabe você pode estar no lugar daqueles 99 ovelhas justas que não precisavam de ser perdoadas. Mas eu quero que você hoje entenda uma coisa, que você precisa pelo menos estar na posição de reconciliador. Entendendo que o que acontece com as outras pessoas, o que ela fez no passado, o que ela fez ontem, não interessa a você. Interessa ao nosso Deus. Jesus estava revelando o coração do Pai nessas parábolas, nessa história. Um Pai que nunca desiste da gente. E nunca vai desistir de mim e de você. Talvez hoje você possa se sentir como uma ovelha cansada, que se esforçou, sem perceber, e agora não sabe mais o caminho de volta. Se esforçou e perdeu o sentido do propósito, quem sabe perdeu o propósito daquilo que um dia Deus falou com você. Ou talvez você seja uma dracma perdida que está dentro de casa, mas sente que algo se perdeu. E às vezes o irmão canta, prega e você não sente nada. Hoje é dia de você entregar a sua vida, porque o Senhor procura, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou talvez você se veja como um filho pródigo, que tomou decisões sozinho. Acreditando que seria feliz longe do Pai, mas descobriu que a liberdade sem Deus agora te fez ficar escravo. Escravo, quem sabe, do jogo da internet. Escravo, quem sabe, de um vício. Alguma coisa que você não consegue deixar. O Pai hoje está correndo em sua direção. Ele não está esperando você se limpar, ou se arrumar, ou provar que mudou. Ele vem ao seu encontro com seus braços abertos, assim como o Pai estava lá todo o tempo e o Filho não percebeu. Quando ainda estava longe, o seu Pai o avistou e, movido com íntima compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O mesmo Deus que correu em direção ao Filho, hoje se oferece a correr e impedir que você sofra as bajulações dos que estão em nossa volta, ou quem sabe, conversa daqueles que estão preparados. Deus está a correr por você. Hoje é dia de voltar. Quem sabe voltar para casa. Você viveu muito tempo desigrejado. Aleluia. Quem sabe você
deixou de ouvir aqueles cânticos que Deus falava sempre com você, aquelas pregações, não tem sentido a alegria de Deus. Ah, meu irmão, o salmista Davi diz: Pai, dá-me a alegria da sua salvação. Você é um cristão que precisa estar convicto da sua condição de filho. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. O Pai ainda te ama. A festa vai começar quando você voltar. A festa vai começar quando você voltar. E não vai ser pelos anjos, vai ser pelo próprio Pai. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando hoje, não endureça o seu coração. Deixa o Pai te alcançar. O nosso Pai, Ele não veio nos acusar. Ele veio restaurar. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Faz essa oração agora. Feche os teus olhos. Diga: Senhor, eu reconheço que estive longe. Eu gastei o que o Senhor me deu em caminhos errados. Mas hoje, Pai, eu volto para a sua casa. Me recebe em teu amor. Me veste novamente com a sua graça. E me faz sentir o teu abraço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Se você fez essa oração de coração hoje e precisa que algo seja restaurado na sua vida, vem aqui para frente, vamos fazer uma oração juntos. Pode vir. Tome essa atitude de fé e diga: Senhor, eis-me aqui, restaura a minha casa. Restaura, Senhor, essa área da minha vida em que eu tomei posse e eu não deixei o Senhor trabalhar. Eu disse que eu era independente. Eu disse que eu era independente. Eu não ouvi as pessoas que estavam em minha volta. Eram pessoas que tinham um bom conselho, mas eu me achava suficiente boa
Se você que está online precisa fazer essa entrega hoje, Jesus veio salvar, buscar e restaurar o que se havia perdido. Ele veio te salvar e Ele também veio te restaurar, meu querido. Creia nisso. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Ó Deus, aí estão essas vidas que fizeram essa oração de declaração ao Senhor. Ó Deus, o Senhor nos ama. A tua palavra tem muitas declarações do seu amor, Pai, da sua verdade ao nosso respeito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo perdão. Obrigado pela restauração das nossas vidas. Que o teu poder, que o teu Espírito Santo possa nos dar a graça todos os dias para vivermos essa vida em fé e esperança e continuarmos. Ó Jesus, eu quero orar neste momento no teu nome. Se há alguma coisa, Pai, algum sentido contrário, se há alguma força contrária que está impedindo esse coração, essa mente, esse ser, de conhecer a Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus, nós oramos para que não permaneça, para que seja desfeito toda e qualquer força contrária, Senhor, que está impedindo que essa alma reconheça e entregue e seja livre. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a quem nós aqui confessamos, nós queremos Te agradecer e glorificar o Teu nome, para todo sempre seja Senhor nas nossas vidas. Amém e graças a Deus. Quando tudo diz que não, se coloque de pé, Deus. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se
Aleluias, glórias a Deus, que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Aquele Deus que você pode confiar, que você pode acreditar em todo o tempo. Pode ser o filho mais novo que saiu e quis curtir a vida. Pode ser o filho mais velho que está em casa e não está aproveitando de tudo. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Isso que está no teu coração hoje, isso que está na tua mente agora, Ele pode. É só você entregar, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Podeis nos assentar. Nós temos um recadinho e eu vou chamar a turma que vai dar um recadinho para vocês. Turma, venham dar o recado. Boa noite, igreja. Temos um grande convite a fazer. A igreja, mas primeiramente aos jovens. Iremos fazer um culto neon especial e precisamos da ajuda e participação de vocês. E a igreja está convidada a trazer jovens e adolescentes para participar com a gente. Vai ser dia 29/11, às 6h30, e precisa vir de roupa branca. Esperamos por vocês, gente. Valeu, galera. Valeu, galera. Esperamos por vocês. Culto neon, todos de camiseta branca e camiseta branca. Que vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom? Camiseta branquinha, lisinha. Venha que ela não vai voltar branquinha e lisinha, mas ok, tá bom? Culto neon, dia 29, para todos os jovens. E para os guardiões também. Eu sou guardião, não sou jovem. Para todos os guardiões e os jovens, a partir de 10 anos até quem se considera jovem, venha, ok? Vamos ficar em pé, igreja. A pastora Ronilce mandou 8 abraços para vocês. Para cada um, 8 abraços. E domingo que vem ela estará aqui, não aí, aqui, graças a Deus. Domingo que vem ela vai estar aqui, ok? Todos juntos, PGMs, firmes. Ó, o PGM Palmital, nós temos um grupo aqui, ó, do PGM Palmital, ó. São lá do Palmital aqui, ó, o Ricardo e a Graziele. Depois PGM Palmital, dá uma abraçada nos novos componentes do PGM de vocês aqui. PGM Palmital. Uma igreja só, tudo em bebê. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem vindo. E sei que é o primeiro de muitos. Eles são daqui do nosso campus IBB, por isso que somos todos uma igreja só e podemos brincar, ok? Coloca a sua mão para cima, em rendição, para receber as bênçãos que Deus tem para você. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pelo banquete que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é o Deus do impossível, aquele Deus que nos abraça, que derrama a sua graça e nos purifica, Deus. Muito obrigada, Deus. E aqui estamos de mãos erguidas, ó Pai, em rendição a Ti, nos colocando os nossos sonhos, o nosso coração, os nossos anseios diante de Ti, para que o Senhor possa vir e agir e transformar segundo o seu querer. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós nesta noite, e que possamos ter uma semana debaixo da Tua graça, da Tua paz e da Tua alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém. 8 abraços, vamos ouvir, vamos louvar a Deus mais uma vez. Tenho certeza que nós vimos a glória do Senhor presente aqui nessa noite, não é verdade? Oh.